A gente está recebendo aqui também, é bom lembrar, o Éder Antônio Souza, que é corredor de corrida é bom, atleta de corrida com barreiras. Essa foi boa, hein? Te faz um baita elogio, né? Corredor de corrida é bom, atleta de corrida com barreiras. Éder, eu queria que você comentasse um pouquinho, a gente tem visto aí nos últimos tempos, o Mário já tocou nessa tecla aqui no programa há um tempo e com bastante razão, porque o Mário sempre traz aqui uma problemática, às vezes, social, assim como o Flávio também, a indignação com alguma coisa que a gente presencia. E o Mário já tocou várias vezes no assunto do assédio sexual no esporte, né? A gente vê isso acontecendo, não só no esporte, né? Fora do esporte também, mas no esporte tem uma campanha e tal, para que isso passe. A gente viu recentemente casos aí. Você já presenciou alguma coisa assim? Presencia? Não, sabe? no atletismo vê? eu nunca vi. No atletismo não. No atletismo eu nunca vi, nunca ouvi falar. No atletismo tem bastante homossexual, tem no atletismo mais tranquilo, super de boa. Não, homossexual ok, mas o abuso... Em relação ao abuso, assédio não. Porque é uma as coisa crianças vão muito relativamente comum no jovens, esporte, né? Os né? atletas chegam muito jovens, às vezes vêm de outras cidades, dormem em alojamentos, ficam meio à mercê dos profissionais que vão estar cuidando. Então, é uma criança, né? Muitas vezes, 13, 12, 13 anos, uma criança, jovem, adolescente, use o termo que quiser, mas ainda não é um adulto formado, já preparado para lidar com uma questão tão delicada. Então, essa sempre é uma preocupação pertinente, assim. Sim, sim. Né? Eu queria saber, Pode falar. Eu queria saber o seu calendário, como que é? Você tem várias competições ao longo do ano, você tem competições nacionais, sul-americanas, mundiais, como que é seu calendário anual? Meu calendário é de acordo com as competições que tem, né? Esse ano, dia 1º, agora eu estou viajando para Bolívia, né? Cochabamba, onde está acontecendo os Jogos Sul-Americanos, né? Jogos Odesur. Eu vou participar no dia 6, a competição. E até mesmo por conta da Copa também, esse ano a gente fala que é um ano morto, né? Não tem muitas competições. Então tem o Odesur agora, e em agosto tem o Ibero-Americano, e em setembro tem o Tafa Brasil, que é o nosso campeonato brasileiro, né? Sul-americano para disputar a medalha, né? Sim, sim. Você falou que hoje compete pelo São Paulo, né? Os patrocinadores são mais permuta, né? Parceria barra permuta de produtos, né? Sim, exato. Mas você tem salário? Pelo Você São ganha? Paulo, não. Você não ganha salário? Não, pelo São Paulo, não. São Paulo dá apoio na estrutura só? Sim, toda a estrutura do clube. Toda a estrutura, Caramba. menos salário. E aí a gente está falando do Carille dos 300 mil, né? Você falou que recebe o Bolsa Atleta, Complicado, né? Isso. É um dinheiro governamental, né? Você se incomodaria de dizer qual que é o valor que é destinado? É o mesmo valor para todos os atletas? Depende da categoria? Depende da categoria. Tem categoria nacional, internacional, nacional, internacional, tem a pódium, né? Não precisa nem falar o valor. Dá para viver com esses dinheiro? Não. Não. Provavelmente não. Né? Qual que é? A menor faixa, a menor, quem recebe menos recebe quanto? Quem recebe menos recebe R$800. Quem recebe mais? Que a Bolsa Pódio seria R$15 mil. 15 mil. Que é a Bolsa Pódio. Mas aí, no caso, você teria que ficar entre os 3 primeiros do Campeonato Mundial. Quem no Brasil, Arthur Zanetti poderia receber 15 mil? Poderia. Medalhista de ouro olímpico. Sim, e tal. Thiago Braz também. Solta com vara. Deveria ser um incentivo, até um valor desse, porque, pô, vamos lá, a Caixa Econômica Federal, quantos clubes patrocina no futebol brasileiro? Por mês, quanto ela deposita de milhões no futebol? Né? Por que não pode, vamos porque a Caixa que é do governo federal, nós estamos falando de governo, nós estamos falando de incentivo, por que a Caixa não pode patrocinar atletas? Essa visão que eu não consigo entender. Acho que o mais difícil, nacional. né, Essa visão eu não consigo entender. Ademar, o mais difícil é a gente conseguir criar no Brasil, e o Esporte na Rede, graças a Deus, faz isso, muito pela participação aqui do Flávio Santos, que é o nosso produtor e que encontra atletas de outras modalidades para trazer no programa, criar cultura esportiva que não seja a monocultura futebolística. Eu sempre digo o seguinte, o futebol ele vai ser sempre o esporte mais apaixonante pelo seguinte, isso é tese minha, tá? Mas é uma questão humana até. No futebol, é raro você atingir a meta. Quando você tem alguma coisa que é rara, a raridade te apaixona. Então, por exemplo, tem jogo que você não consegue atingir a sua meta em momento nenhum. O jogo termina 0-0, por exemplo. Né? A meta é fazer o gol. Tem vezes que uma vez você consegue atingir a meta. No basquete você tem um monte de cestas por jogo, no handebol um monte de gols por jogo, no futsal um monte de gols por jogo, no vôlei um monte de pontos por jogo, você vai correr com barreira sempre vai ser mais ou menos a mesma coisa, você vai saltar com vara vai ser mais ou menos a mesma coisa, o futebol tem jogo que você não consegue atingir a meta. Então ele vai ser sempre o mais emocionante, apaixonante, por ele ser esse tipo de modalidade.
Agora, cabe a nós, né? É porque a TV comercial, super comercial zona, não que isso não seja essa mas só pensa na grana, no retorno, na audiência e tal. E eu acho que as pessoas precisavam se preocupar mais, não só o poder público, o governo, mas mídia também, e a gente que entra aí, em melhorar a cultura do esporte brasileiro, né? Abrindo justamente para essas modalidades que são tão importantes como o futebol. Assim, eu fui por muito tempo comentarista do Sport TV. E a gente participava do Seleção Sport TV, que é um programa com 3h10. Era só futebol, nunca tinha 10 minutos. Pô, não podia pegar assim, tô dando um exemplo, sem críticas. Um bloco que fosse, né? Não precisa nem ser um bloco. 5 Você não pode minutos, levar pegar um atleta que está se esforçando, tá com, pô, quando você for fazer o bloco do São Paulo, Insere a notícia. Você insere a notícia, olha, Contexto. nós estamos 10 minutos aqui, olha o São Paulo, que legal, trouxe, ainda não tem salário, ele é um cara que tem isso aqui, disputou a Olimpíada. Se você abre 10 minutos em Pronto. assim, não é verdade? Já abre o horizonte do um esporte. Globo Esporte, É. um da Bandeirantes, vai lá e faz uma matéria com ele, o que ele faz para viver, ele é professor e tudo. Coisa que a Bandeirantes fazia. Fazia antigamente, nos anos 80, o né? Luciano do Vale era esse cara. Visionário, Lamentavelmente, né? é Visionário. visionário. Então, é uma crítica, sim, ao Sport TV, ao ESPN, a todas as... Porque todo mundo podia dar um espaço. Se não quer dar um bloco, que eu acho que um bloco para esses caras, para eles acham que não pode, pô, por que não pode, né? 10 minutos. Então, assim, sincero e honestamente, da minha parte, a minha saudação para você, o meu respeito, a minha admiração, porque são caras como você, batalhadores, que engrandecem o esporte. Eu Às vezes só acho- acho que quem engrandece o esporte é o futebol. Sim. E caras como você e como todos que participam aqui com a gente, Eu acho que até a engrandecem. própria confederação também deveria ter uma visão, né, em relação a isso. Não ficar à mercê somente dos atletas. Infelizmente é assim. Essa questão cultural também, até mesmo você citou essas questões dos blogueiros hoje em dia, né, que está tendo mais visibilidade. Infelizmente é isso. Quem não é visto não é lembrado, né? Então algumas marcas eles patrocinam o blogueiro pela quantidade de seguidores que ele tem, milhões de seguidores, e não pelo aquilo que ele faz. Eu né? tenho um amigo, Não, você eu- foi eu- falando que você tá falando, assim, posso falar uma marca aqui? Pode, Eu claro. tenho um amigo que saiu da Globo e foi trabalhar na Adidas, no departamento da Adidas. Hoje em dia, eles não estão anunciando mais Adidas em revistas, na TV e tal. É blogueiro. Sim. Blogueiro Tão é pegando aquele cara que blogueiro tem muitos seguidores. Seguidores. Porque esses caras vestindo a roupa deles, o calção dele. E não pode ser um atleta, não podia ser você, a Adidas, por exemplo, um boné da Adidas, uma camisa da Adidas. Não tem essa visão. As grandes empresas que têm dinheiro demais, que ganham muito, também não têm essa visão. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Nos Estados Unidos, que você citou aí, que queria ter nascido lá e tal, né? A gente vê a universidade, as faculdades cumprindo um papel fundamental Sim. na formação de atletas. Aqui no Brasil, existe algum centro educacional, alguma faculdade que faz esse trabalho de base, de investir em atletas? Sim, eu me formei na faculdade Uni Santana e que eu saiba tem 3 faculdades que investem na carreira dos atletas. A Uni Santana, a Unip e o Mackenzie, né, que são as faculdades que eles sempre estão investindo nos Eles atletas, dão estão dando bolsa bolsa de estudo para os atletas, tem competições direto, né? Então, se você ir na competição universitária, você vai ver bastante atletas da Uni Santana, Unip e Mackenzie. Se um garoto hoje, uma criança ou até um adolescente, quiser ser um atleta como você, um grande atleta, o que ele faz? Procura um clube municipal? Centro Olímpico Ibirapuera ainda atua? Isso que eu ia perguntar. Sim, Centro Olímpico, sim, Centro Olímpico ainda existe. É a porta de entrada para o jovem hoje? Para a criança, para o adolescente? Sim. E se não for, eu acho que cabe a gente emendar aqui. Como é que se faz para divulgar o esporte? Ou se você pudesse ter o poder da caneta na mão e ensinar alguma coisa, como é que você faria para divulgar o esporte, para melhorar a cultura esportiva do país? Porque a gente é uma ponta, a mídia é uma ponta, o poder público é outra ponta e todo mundo tem que trabalhar em conjunto, né? Assim como os atletas também, outra ponta, né? Sim. Eu acho que, na minha opinião, deveria fazer mais centros esportivos e ser mais divulgados, né? Infelizmente, temos poucos centros esportivos e nem todo mundo tem acesso, né? Citando só um exemplo mesmo, eu participei de uma palestra, de um evento em Suzano e tinha uma menina que era muito boa, veloz, ela tinha 13 anos e a mãe não encontrava nenhum centro para colocar a menina para praticar nada, porque não tinha. Então, essa é a parte do poder público. Então, Tá, aí o poder público tá falho. Exato. Então, citei o Centro Olímpico, levar a criança lá e tudo mais, mas
tem que ter mais centros próximo de casa. Acredito eu que isso seria uma oportunidade de ter vários outros atletas, né? Em várias modalidades. Eu fui participar de um jogo beneficente também e tinha meninas jogando com meninos porque não tinha também centros para as meninas jogarem futebol. Você vê que o futebol é masculino. É uma coisa que as mulheres são deixadas de lado e tem tantas querendo jogar. Sim. Né? Olha, só acrescentando uma coisa, até um testemunho pessoal, eu durante uns 2, 3 anos eu frequentei esses céus da prefeitura. Quando eu estava na época da faculdade, estava mais duro de grana, né? Hoje você é rico, milionário. Agora eu estou um pouquinho menos. Foi contratado pelo triplo do Luiz Ademar aqui no Esporte na Rede. Mas antes não sobrava nem pagar pagar uma... comentar esse produtor tem 2 salários. Agora o triplo do Luiz Ademar aqui no Esporte Agora na eu Rede. consigo pagar R$60 na academia. Na época eu não conseguia, né? Tava duro. Mas assim, eu tinha aula de jiu-jitsu, de boxe, eu praticava. E o que eu vi é que o poder público só chupa literalmente o profissional. Eles queriam só que o cara ganhasse ou ajuda de custo ou de graça. Eu tive aula de jiu-jitsu 1 ano, o professor não ganhava nenhum salário. É trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário. Sim. E quem conhece o CEL, quem já entrou, sabe que a estrutura é boa. A gente tem um preconceito por achar público, não presta. Não, tem piscina, tem quadra, tem tatame, é ótimo. Tem tudo. Depende de como a administração toca. Agora você falou das pontas, falta investir também no profissional. Sim. Sabe, não deixar esse profissional fugir para o exterior, fugir para as academias que estão aparecendo aos montes aí em cada esquina. Eu acho que falta segurar esses caras nos clubes Porque também. depois da tapinha nas costas quando ganha medalha é fácil, né? Aí quando o cara vai ganhar uma faixa preta, eu vi isso aí. Aí vem um diplominha da prefeitura. Olha, você é um grande atleta. Eu vi os caras ganhando diplominha lá. E diplominha não paga as contas. Exatamente. Diplominha não põe comida na mesa. Você trabalha com o que, Éder? Eu dou aula de treinamento funcional, de preparação física para os atletas na academia. Onde? E com as aulas você consegue se manter? Onde que é? Tá conseguindo pagar os boletos? Consigo. Tá conseguindo pagar os boletos? Como chama a academia onde você Elite dá aula? Top Team. Onde fica? Fica no Morumbi. No Fica Morumbi. próximo da Avenida Francisco Já dá o telefone para alguém que queira ter depois aula eu com passo. você lá, você não lembra? Não tem problema, Não o pessoal vai trouxe. procurar. Eu posso dar um Cláudio, meu amigo, que assiste sempre o programa, um abraço para você, Claudião. Mandou aqui, ó, não vai falar sobre a final da NBB, Novo Basquete Brasil. Fala então, Mário, que a gente tá na reta final já. Intervalo de jogo, segundo jogo no ginásio Vlamir Marques, do Corinthians. A série tá 1-0 pro Paulistano. O segundo jogo, 38-27 pro Mogi. É a final do Novo Basquete Brasil. Ó, rapidinho então, vamos falar da Copa do Brasil. Eu vou passar os duelos aqui para vocês. Pode largar o Palmeiras e o América Mineiro empatando 1-1 aí, se tiver, Aninha, no ponto. Times já classificados para as quartas de final. Chapecoense, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo e Grêmio. Aguardando Cruzeiro ou Atlético Paranaense, deve ser o Cruzeiro. E Bahia e Vasco deve ser o Bahia, que meteu 3-0 no jogo de ida. Teremos o sorteio dia 30 das quartas de final. Promessas e esses dois jogos só depois da Copa do Mundo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Bahia e Vasco. Gostaria que no sorteio desse Bahia e Chapecoense. Aí deixa os grandes se matarem. Mas só vai ter jogão, seja com Tá muito com sádico, Bahia. Eu tô querendo só grandes jogos. Quero sanguinário. Podemos ter clássico paulista. Dificilmente vamos ter clássico carioca, né? Porque o Vasco não deve passar, então dificilmente vamos ter clássico carioca. Com todo respeito. Mas clássico paulista sim e grandes jogos com certeza, né? Grêmio e Inter também não vamos ter, mas clássico paulista é bem possível ou provável. Por isso que eu, assim, como eu sempre protejo. Olha aí, Ademar, Palmeiras. É time de mata-mata ou não é? Tem DNA de mata-mata ou não? Que eu te falo, o Palmeiras foi remontado, agora começou uma nova temporada. Ele passou pelo Santos no mata-mata e perdeu nos pênaltis pro Corinthians num outro mata-mata. Aí passou pelo América no mata-mata e qual que é esse DNA? Aonde que tiraram esse DNA que o Palmeiras não tem? Qual mata-mata que falaram? Na Libertadores foi fase de grupos, não é certo? Não teve mata-mata. No Paulista ele passou por um mata-mata e ficou no outro dos pênaltis. Eliminou o Novo Horizontino nas quartas, o Santos na semi e foi pra final. Como eu tô falando nos jogos grandes. Sim. O Novo Horizontino é assim, os grandes têm obrigação de pegar os pequenos no mata-mata, eu penso. Mas aí criaram que o Palmeiras não tem DNA de... Nem criaram. Não, mas assim, não tem falado muito isso. Não, estão falando muito isso. Mas como? Se só mas o Flávio disse que concordava com isso. Mas assim, eu acredito, falando de DNA aí, pela seara biológica e química... De DNA. Mas vamos pegar a carona nessa Essas coisas Nutella, né, mano? O DNA, eu espero que você não durma com a comparação que eu vou fazer aqui, o DNA tem filamentos assim, os risquinhos, né? E eu acho que chegaram a essa conclusão analisando o desempenho desses filamentos ao longo da carreira. Lucas Lima, por exemplo,
Felipe Melo. O Felipe Melo jogou o melhor em campo ontem. Não, mas assim, Felipe Melo, eu acho que muita gente o critica até com razão, porque a imagem mais forte que ele deixou pro torcedor brasileiro foi na Copa de 2010, no mata-mata, ele pisoteando alguém. Sim, mas E o Lucas Lima? Quantos títulos ele tem em mata-mata na Europa? Ok, mas ele teve um desempenho fundamental nesses jogos? Mas Ou ele fez é parte da volante. engrenagem? Então, isso que eu tô falando, Ele mas ele é um fez parte da volante. engrenagem. Ele fez parte da Agora- engrenagem. Agora, vamos falar do Lucas Lima de novo, voltar nesse ponto. O Lucas Lima ele fez uma carreira no Santos que foi a quase carreira brilhante. Quantos Ele- mata-mata ele ganhou? Quantos? Decisivos, que valiam títulos. Quantos títulos ele ganhou no Santos? Não lembro agora. Quantos Pô, ele ele ganhou? deve ter uns 3, 4 ou não. Algum que ele foi fundamental, que ele foi decisivo? Eu acho que ele sempre é fundamental. Eu nesse não acho, jogo. não. Eu não acho sempre. Eu não acho. Eu não vi nenhuma atuação dele em jogo de mata-mata até hoje. Assim, o que eu vou ver é o seguinte, quantos títulos ele tem na carreira? Carreira tem quantos anos? Ele tem 20 e pouco, 24, 25, 26 anos. 5, tá. Eu conheci o Lucas Lima na Inter de Limeira, detonando na Série A, campeão com a Inter de Limeira, jogando demais, e ninguém teve a visão que o Internacional teve. O Internacional de Porto Alegre veio aqui, pegou ele na terceira divisão, campeão, cracaço da terceira divisão, foi o craque da 3 e levou. Aí, no Inter ele também teve essa queda. Foi pro Sport, detonou, o Santos trouxe. Então, o Lucas Lima, a carreira dele é cheio de altos Campeão e baixos. paulista de Ele não é 2015. aquele cara que consegue ficar aqui, tanto que não está na seleção. Foi convocado e provavelmente não está nem nessa lista. Mas assim, como o Diego também. O Diego, que foi do Santos, ganhou títulos, foi para O Lucas Lima, São Lucas jogadores Lima que não, conseguem ficar assim. o Lucas Lima não está na lista, porque se ele Lucas estivesse Lima. ele não poderia jogar como o Dudu Exatamente. ontem. Não, Então na agora- lista ele não está. O Dedé jogou, mas aí Era Libertadores. Título Era do Comebol. Lucas Lima, 27 anos, campeão paulista de 2015 e 2016. Olha, maravilha, hein? Maravilha, Ademar. Não, ele foi campeão da Carreira Não, brilhante. aí no Santos, aí no Santos. Carreira brilhante. Então aqui eu puxei ele naquele... Porque ele foi campeão na Inter de Limeira. Eu acho que o Kleber Pô, Marião, Gladiador consultando tem o um Wikipédia currículo no melhor. ar. Rápido, né? Olha que Alguma coisa currículo do- fantástico. Pô, A Marião. gente apela, Pois é que eu te falo, o cara jogou no Sport, presumo que o Sport deve ter ganhado alguma coisa lá no Sport, presumo, é isso que eu tô falando. Não, então, isso, viu? não, Inter de Limeira, não tá Inter de Limeira que ele foi campeão. Não tá. Não tá. Mas que Mas seja. eu acho Marião, DNA que você não gosta, Palmeiras tem de mata-mata ou não? Eu acho que o Palmeiras tem. Quando chegar agora, o Palmeiras, se bem que o campeonato vai parar agora. Né? A gente está divagando a respeito de como as equipes estão jogando. É uma pena para o Palmeiras que haja interrupção agora, porque o Palmeiras subiu de produção nesse momento. Né? Só que ele vai jogar o mata-mata daqui a 3 meses, 2 meses e meio. Mas né? até a Copa se é jogo fosse fim de semana, agora, meio de semana. Fim de semana, Não, meio então, de semana. a gente vai ter uma. Tem mais 6 o partidas Palmeiras, aí. eu acho que vai jogar os jogos fora de casa agora, daqui até acabar o campeonato, até a parada para a Copa, com essa pegada aí de DNA de mata-mata. Vai jogar para ganhar fora. Eu quero saber quem que vai perder mais jogador. Também. Essa que é a competição. Isso, Por exemplo, esportivamente, o não dá. Palmeiras já tá vendendo o Tietê. Mas o Tietê Não, sim. Mas o Tietê, quando chegou, foi fundamental a importância pro título Sim. do Palmeiras. Isso o Palmeiras não tem preocupação. Não, você não tô falando que tem preocupação, eu tô falando assim, mas você tá perdendo Mas já um você perde Por jogador. enquanto, Não, você tá perfeito. perdendo um cara que é coadjuvante nessa O engrenagem. Corinthians Mas ele já foi protagonista como o Gabriel foi O Maicon do Corinthians deve sair agora no meio do ano, né? O Maicon agora deve sair no meio do ano, o Maicon do Corinthians. Ele vai pro lugar. Certamente será o O Corinthians. Michael vai pro lugar do Fred, que tá indo pro Manchester United. United. Então, quer dizer, Por você vê 200 que e tralala o Corinthians milhões. já tá perdendo um titular. Tietê Mas vai pra Quem onde? vai pro Manchester United? Dinamo de o Tietê Kiev. tá indo pra Dinamo de Kiev. Quem que vai pro Manchester Por 5 United? milhões de euros. O O Fred. Fred da seleção Aquele brasileira. volante? O do Shakhtar. Ah, Calma. Mas a Calma. briga... Calma. Ô, Mauro, Vai ter um Mauro, AVC aí. Calma lá, porque a briga... O City, o Guardiola queria ele pra jogar tá com o brincando? Fernandinho. Eu tô- É, Calma. Por isso que tá essa briga lá. Não. Ó, enquanto Olha, vocês falam de Chico. seleção, ó, na última imagem aí, tem treino da seleção aí um pouquinho, enquanto vocês falam de seleção. Vocês têm 2 minutos e meio pra falar de seleção, pra encerrar o programa. Mas tem imagem aí de treino da seleção pra gente colocar. Eu quero falar sobre a seleção. Tem. Posso Fala, começar? fala. Pode. Quando eu era Olha. garoto, o sonho era jogar na seleção brasileira. Eu ficava ouvindo a convocação no rádio, com meu pai era garotinho pequeno. É uma pena que a seleção brasileira seja a seleção dos patrocinadores. Teresópolis fica todo mundo do lado de fora, aquele frio tremendo, e só os riquinhos endinheirados dos patrocinadores, 11 patrocinadores, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Que amor que o torcedor brasileiro pode desenvolver para esse tipo de coisa. Né? Não bastasse a CBF ser uma instituição extremamente corrupta, né, que afunda o futebol brasileiro, que ignora a existência do futebol feminino, né, ainda fazem isso. Tá lá, o pessoal surfando, vem patrocinador, jogador chegando de helicóptero.
Olha, haja desejo, para não falar palavrão, para torcer pro time desse. Não, e isso já tem consequências. Eu ouvi relato de mais de um repórter, Esporte Interativo e outros canais aí a cabo, dizendo que estavam lá quando chegou o ônibus da seleção e no primeiro dia, não tinha nenhum torcedor. Não estou falando de 2, 3 não, eles relataram que era 0 o número de torcedores. Ou seja, consequência disso que você falou, de outras coisas mais, que não vai alongar o assunto. Assim, concordo com vocês, mas vamos falar de bola. Eu acho que essa seleção do Tite resgatou o meu interesse em torcer pela seleção brasileira. Falando em bola. Pelo menos em acompanhar. Porque assim, esses caras são Deu credibilidade. Esses caras são caras distantes para nós. Nós não acompanhamos ele no estádio. Nós acompanhamos pela TV e tal. São caras distantes do nosso mundo de cronista esportivo de campo. Então, a gente vislumbra sempre grandes jogos. Vai ter um grande jogo. Quem? Corinthians e Palmeiras? Não. Manchester City e não sei o quê. Liverpool e Real Madrid agora. Sabadão, exatamente. Gera mais expectativa que o clássico. Exatamente. Mas bola, esse time me fez voltar. Faz muitos anos que eu não torcia para a seleção brasileira. Nessa Copa do Mundo, não que vou perder o sono, se perder nada disso. Mas eu vou. Pelo menos acompanhar com interesse. Acompanhar com interesse. É um time que você respeita, né? Respeito, que você respeita. Na mesma idade, a gente cresceu amando o futebol do mesmo jeito, se decepcionou. Vocês têm a mesma idade? Peraí, para que eu agora assustei. Eu não sabia desse detalhe. Vocês têm a mesma idade? Então é o seguinte, você se resolva com os 30 e poucos do Ademar lá, que ele falou que só tinha mais 20 anos de vida no Certo Esporte na Rede aqui. Ele falou que tinha mais 20 anos de vida. Você resolva aí com ele, ó. Eu fiz 50 agora em janeiro. Só pra concluir, Mário, conclua porque eu não te ouvi. Não, então essa coisa a gente se desencantou pelos mesmos motivos e volta a se encantar por isso mesmo também. Que aí você vê um treinador que leva a sério o negócio, que valoriza padrão tático, que resgata essa essência do futebol brasileiro que ficou perdida, porque a gente está anos-luz do que se joga na Europa, né? E essa falta de identidade do jogador que não quer mais jogar na seleção brasileira e passou a querer. E a gente contesta o cara só tecnicamente. Eu discordo de tal, mas é uma discussão tática, técnica. Eu vou pagar uma historinha rápida. Posso falar? Rapidinho, um minutinho. Eu fui faz mais ou menos uns 30 dias, eu almocei com o Tite lá na CBF, que eu fui num evento do começo do Campeonato Brasileiro, do credenciamento. Eu sou diretor da Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil. Aí eu fui para lá, almocei com ele, estava conversando com a equipe dele, com o staff dele e assessoria de imprensa. Falando, Ademar, você vê o Tite pedindo coca, um Guaraná, sentado no chão e observando os outros times fazendo anotação, você fala que o futebol Nutella deixou para ter o raiz aqui. Ele falou, o cara bate cartão aqui todo dia, pede um filme, pede um jogo, aí ele viu um jogo tal, mas ele quer jogo tal, ele vem aqui, pede pizza para os funcionários, vai no chão. Horas e horas e horas de trabalho intenso. Isso é trabalhar. Isso é trabalhar. Então, é trabalhar. Principalmente nessas historinhas de bastidores que eu tive a oportunidade de falar e almocei com ele, desejei boa sorte para ele. Eu acho que isso daí é muito legal. Aí os caras falam, o cara ganha milhões, o cara trabalha todo dia, os caras respiram isso. Você vive isso, cara, você vive. Mas acabou o programa já, preciso fazer a despedida, na verdade. Você opina em 1 minuto na despedida. Luiz Ademar, obrigado. Muito Até obrigado, a próxima, agradeço a participação, parabéns, Obrigado. Que Deus te abençoe, que você continue nesse caminho. A gente sempre gosta de atletas que a gente brinca. Tem o Raiz e o Nutella, você é Raiz. E nós torcemos muito que você seja Nutella em patrocínio, em desempenho, em sorte. Desejo muita sorte para você. Obrigado. Flávio Santos. Boa noite, Obrigado, meu velho. Boa noite aos amigos que estiveram. Uma honra você ter aceito o convite, ter vindo até aqui falar com a gente, dividir sua experiência, dividir um pouco do seu brilho aqui com a gente, porque você é um herói do esporte brasileiro e merece muito mais que esse holofote aqui, merece muito mais aí na rua. Você viu porque eu começo as despedidas 5 minutos antes agora, Marião? Porque na semana passada que estourei o programa quase comendo meu fígado, então não pode. Eu começo 5 minutos antes agora para dar tempo. Fala, Mário Cardoso, seu minuto final aí, legal. Vamos fechar. Você curte também, né, uma história tão de outro planeta, não. Eu acho que bacana mesmo a gente dar a oportunidade para ele falar aqui mais sobre a modalidade que ele pratica, 110 metros com barreira. Parabéns ao Esporte na Rede por trazer gente assim. E amanhã tem um jogão no sábado, a final da Liga dos Campeões e tal. Torcer para ser uma boa partida. Eu vou torcer para o Liverpool.
Um grande abraço, sucesso, meu caro. Real Obrigado. Madrid. E com o meu carro Alá, Madrid. quase sem combustível, eu espero conseguir chegar em casa. Aí eu vou ficar dormindo no final de semana, né? Pra poder ver o jogo do Real no sábado. E também tem rodada do Brasileiro começando no O cara sábado. tem férias de 90 dias, amigo. Não, É férias sonho. não, férias É meu não. sonho de consumo. 3 meses. Éder, férias, muito né? obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Fica à Eu vontade para sua agradeço, mensagem sou final. imensamente grato pelo Flávio, por vocês também estar aqui participando. Contando Tem alguma um coisa que a gente não pouquinho da perguntou que experiência. você gostaria de O falar? tamanho da barreira do cara pula, que o cara salta. São 10 barreiras, né? E é 1,7 m de altura. 1,07 m. 1,7 E você m de corre altura. 110 metros pulando 10 10 dessas daí. barreiras. Quanto tempo? 13,47. Em 13 segundos e 47. Mas fica à vontade aí para a mensagem final. Esse é o tempo que eu vou Quero agradecer pega também a o cerveja na espaço geladeira e vem. de estar participando aqui. Agradecer também o pessoal de Araraquara que pediram para mandar um abraço lá, Vila Suconás, Araraquara. Os amigos da academia também, Elite Top Team. Que nós fazemos preparação física do rugby feminino no Legal. Paraisópolis. A gente recebeu Inclusive, uma atleta do a rugby Aline, aqui, né? a Aline, Eu isso. conheço, isso, a Aline. E também fizemos preparação física do Karatê, do Paraisópolis também. E tem 3 meninos que foram campeões mundiais, são revelações e, enfim. Quero mandar um abraço para todo mundo aí que está assistindo a gente aí, curtindo. Valeu, meu cara. E Vai te pra... contratar. Instagram, Éder Antônio Souza. Facebook também, Éder Antônio Souza. Não é todo dia que você pode fazer sua preparação com atleta olímpico, não é verdade? Pra gente fechar aqui, ó, frase da noite no Esporte na Rede, hoje, dia 24 de maio. O senhor sabe que dia é hoje, Mário Cardoso? Além de ser 24 de maio? 24 de maio. Além de ser, É o dia da rua 24 de o maio. Dia Nacional do Café. E a gente colocou uma frase do Milor Fernandes para vocês pensarem, brincarem e refletirem. Esnobar é exigir café fervendo e deixar esfriar. Ó que beleza, Milor Eu não tô realmente é um esnobando poeta. ninguém que eu não bebo café. mas você disse que 13 segundos e pouco que ele corre, eu tenho que sair na geladeira. Eu vou na né? geladeira, pego minha cerveja e abro. E volta pra você Então o primeiro gole, ó. Pra você errar, primeiro gole eu dou. E volta mancando, porque no atual estado físico do Luiz Ademar, Sinta a panturrilha. volta sentindo a panturrilha. muscular. A esquema do Ademar é assim, ó, pra fechar com chave de ouro. Ele sente a panturrilha, a hora que ele abaixa, ele sente o ciático aqui, ó. Já era, aí acabou, não tem mais pra ninguém. Gente, obrigado por ter ficado com a gente aqui do Esporte na Rede. Na quinta que vem, feriado, vamos todos chinelar, não tem programa. Mas no dia 7 de junho, voltamos com o Esporte na Rede, já voltados inteiramente para a Copa do Mundo de 2018. Vamos analisar aqui todos os grupos, com artes, com imagens. E estes comentaristas ao longo da semana, porque eu os provocarei aqui no nosso grupo de WhatsApp, já preencherão o bolão, porque nós faremos o bolão do Esporte na Rede. Não sei o que vai concorrer ainda quem ganhar, mas a gente vai fazer aqui para colocar quem é que sabe opinar lá, palpitar, e quem não sabe. Vamos lustrar nossas bolas de cristal e vamos fazer o bolão do Esporte na Rede. Então, semana que vem a gente não se vê, mas dia 7 sim, já com o Esporte na Rede especial da Copa. Muito obrigado por ter ficado com a gente hoje. Lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau, galera.